Boa noite a todos. Graça e paz. Sejam bem-vindos a ICR Caçapava. Vamos dar início a esse estudo bíblico. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Pai querido, nós queremos fazer uma oração a Ti, pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nos colocamos no Teu altar de graça, como pobres e necessitados, servos pecadores, servos devedores. Precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas. Perdoa-se as nossas falhas, os nossos erros, tudo o que falamos, pensamos e que agimos, que não agradou a Ti, que nos afastou de Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos trazer, Senhor, de volta para perto de Ti, e nos abençoa, Senhor, nesse estudo bíblico. Abençoa, Senhor, minha vida, colocando palavras na minha boca, para falar, Senhor, palavras de edificação, que toda a Tua igreja possa ser amplamente edificada através desse ensino, e que todos nós possamos aprender mais e mais de Ti, através da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, fica conosco, Senhor, durante todo esse período. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode se assentar, irmãos. O livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, é uma verdadeira enciclopédia do Evangelho. Aqui nesse livro nós podemos ver tudo aquilo que nós precisamos para poder ter uma vida dentro da igreja, de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós encontramos também os solas, os 5 solas que fundamentam a igreja protestante. E nesse estudo bíblico de hoje, nós vamos abordar um pouquinho desses solas. O sola gratia, o sola fide, sola scriptura, sola deo gloria, solus Christus. E para que nós possamos chegar no ponto que nós iremos chegar, que fala sobre justificação pela fé, nós precisamos abordar também alguns conceitos que é fundamental para que nós possamos entender o que é justificação pela fé. A carta de Paulo aos Romanos começa com uma saudação que é padrão para a igreja. Ele escreveu não tão somente nessa carta para a igreja de Roma, como para todas as outras cartas que ele também escreveu. Como também o apóstolo Pedro escreveu nas suas 2 cartas, o apóstolo João escreveu na 2ª carta, e também no livro de Apocalipse também está escrito essa saudação. No capítulo 1, no versículo 7, ele começa falando o seguinte. Pode projetar, por favor? A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Nós precisamos começar a entender o porquê
do graça e paz não são palavras aleatórias. Paulo simplesmente não escreveu aquilo por escrever. Nós precisamos entender o contexto da igreja de Roma quando essa carta foi escrita. A igreja de Roma era constituída tanto por judeus quanto por gentios. Só que essas duas frentes não estavam se entendendo. Existia um conflito entre eles. Por quê? Porque os judeus se julgavam ser superiores aos gentios por guardarem a lei. E nós vamos ver aqui, no começo do livro de Romanos, até chegar na justificação pela fé, que Paulo repreende esse tipo de pensamento. Então, ele fala graça e paz. Graça é um termo que vem do grego charis, que significa favor imerecido, bondade, misericórdia, amor incondicional de Deus. Representa o dom da salvação oferecido por Deus a todos nós, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A graça é um presente que nós não podemos conquistar por méritos próprios. A graça é um dom de Deus para cada um de nós. Pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá. A paz é uma palavra que em grego é pronunciada eirene. É uma palavra que é muito mais do que a ausência de uma guerra. A paz, ela é um estado de bem-estar completo. O significado da palavra paz em grego é isso. Ela envolve harmonia, segurança, reconciliação em todas as áreas da nossa vida. Quando Paulo fala graça e paz para a igreja de Roma, ele está unindo tanto aqueles que são gentios, na sua maioria eram gregos, quanto os judeus. Existia essa divisão entre os povos. Um dos propósitos dessa carta é promover a unidade entre os irmãos. Então, quando ele fala graça e paz, ele quer promover união entre todos os irmãos, independente se era judeu, se era gentio, para que todos, em uma unidade, pudessem experimentar a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta, ele provavelmente estava em Corinto. Tanto é que ele começa a carta querendo dizer que ele ansiava por ver os irmãos. Anteriormente, ele já teve um contato com os irmãos de Roma, como está escrito no final do livro de Atos dos Apóstolos, onde os judeus falavam que os gentios era uma seita. Aí já vê que existia mesmo, de fato, essa divisão entre a igreja. Então ele começa aqui fazendo essa saudação para poder mostrar para todos que a plenitude da salvação era para todos sem distinção. A graça que vem de Deus em nosso favor, que resulta na paz que excede todo entendimento. Era esse o intuito de Paulo quando ele cumprimenta os irmãos daquela igreja com graça e paz.
Então, quando nós falamos isso aqui, nós temos também a convicção do amor de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa fonte de esperança e é a nossa alegria. E ela é necessariamente nessa ordem, porque nós não conquistamos graça por mérito próprio, como nós já falamos aqui. A graça é um dom de Deus para nós. Primeiro vem a graça e depois vem a paz. Porque a paz, ela é o resultado da graça de Deus para a nossa vida. Agora, nós vamos correr um pouquinho, dado essa introdução aqui, para podermos falar a respeito da justificação pela fé. Projeta para nós Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ler. Esse é o texto base da nossa aula de hoje. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Daí você pode perguntar, mas o que graça e paz tem a ver com justificação pela fé? Nós falamos aqui no começo desse estudo bíblico que a carta de Paulo aos Romanos é uma verdadeira enciclopédia do Evangelho. E quando nós falamos isso aqui, nós podemos ver a riqueza que é o conteúdo desse livro. Quando você vê por aí pessoas falando que venha para cá, você é precioso, você é uma raridade, você é... Pode fugir desse lugar. No começo do livro, nós podemos ver que o homem não é nada disso. O homem é um ser depravado. Nós podemos ver isso lá no primeiro capítulo mesmo. No versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, todo aquele que pratica injustiça está longe da glória de Deus. Já é o início da depravação do homem. E nós podemos ver aqui que não tão somente isso, mas como também outros pecados, como idolatria, por exemplo, são cruciais para nos afastarmos de Deus. Isso vem desde Adão. Nós vamos falar também sobre isso aqui. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, sem exceção. Quando Adão estava lá no paraíso, ele teve a oportunidade de poder se relacionar com Deus diretamente. Só que quando o homem deixa o pecado entrar, ele se afasta de Deus por completo. Nós falamos homem, é o homem, o ser humano em geral. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, todos nós somos gerados em pecado. Então, nós nascemos pecadores, nós crescemos pecadores e nós morremos pecadores.
Todo ser humano é assim. Isso não tem como contestar. Se os irmãos forem ler o primeiro capítulo do livro de Romanos, fala exatamente sobre isso. Entre outros pecados, mais graves ainda, como paixões infames. Se for falar aqui, pode até ser que dê um certo strike aqui, não. De relacionamentos ilícitos, que não agrada a Deus. Deus criou o homem e criou a mulher, para que ambos se tornassem um só, uma só carne. Aí é o início da família. E desde que Deus falou isso lá no começo da Bíblia, isso não mudou, permanece até hoje. Então, Deus instituiu a família como algo sagrado. Então, quando fala a respeito de paixões infames, ele está condenando relações que não agradam a Deus, que vão contra o propósito de Deus com relação ao homem. Mais um sintoma de depravação total do homem. Amém até aqui, irmãos? Então, o primeiro capítulo do livro de Romanos fala exatamente sobre isso. Ele é direto no ponto. Então, tem que deixar definido e bem claro para todos nós aqui, que nós não somos nada. Nós somos seres pecadores e nós precisamos de Deus. Para nos achegarmos até Deus, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, se não for Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro acesso a Deus que não seja Jesus Cristo. Vamos chegar aí também. Por causa da entrada do pecado na humanidade, a justiça de Deus precisa ser executada. Por quê? Porque Deus é santo. E porque Deus é santo, Ele não se compactua com a injustiça. Deus, porque é santo, não se compactua com o pecado. Então Deus precisa executar a justiça dele. O que reforça mais uma vez a depravação total do homem. Porque nós somos pecadores, nós merecemos punição. Nós estamos destituídos da glória de Deus. No capítulo 3 do livro de Romanos fala sobre isso. Porque todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem, ou em outras versões, estão destituídos da glória de Deus. Então, não há um justo sequer, também fala sobre isso aqui. Mas aonde que entra a justificação pela fé? Nós mostramos aqui os sintomas do afastamento de Deus do homem. Não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus, pelo pecado. E porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, aqui entra o antídoto para todo esse problema, que é o tema que nós estamos abordando aqui. Justificação pela fé. No capítulo 4, nós vemos até o exemplo de Abraão. O apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão, que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. E porque Abraão creu em Deus,
isso lhe foi imputado como justiça. Mas por que Abraão creu? Abraão foi chamado por Deus. Deus deu um chamado para ele, onde ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Se uma pessoa qualquer recebe um mandamento desse, a primeira pergunta que vai fazer é: eu vou para onde? Não, vai indo que eu vou te guiar. Mas para onde que eu vou? Fé. Isso é fé. Ele não fez esse questionamento com Deus. Ele simplesmente foi. Ele creu. Voltando na parte da lei, Abraão não era circuncidado. Deus não instituiu a circuncisão para Abraão nessa época. Nem tampouco Abraão se chamava Abraão, se chamava Abrão. Depois que Deus mudou o nome dele, e depois Deus fez uma aliança com Abraão. E o sinal da aliança era a circuncisão. Só que o fato de Abraão crer em Deus foi antes disso. Então Paulo fala aqui que Abraão creu e fica um sinal para quem é gentil, porque não era circuncidado. Mas também Abraão creu na época da circuncisão, e fica um sinal para o judeu, para mostrar que a unidade da fé não é por causa da lei, é por causa da graça. Então o exemplo de Abraão fica muito claro para nós, para que nós possamos entender que a lei de Deus, ela é perfeita, mas que nenhum homem é capaz de cumpri-la na sua íntegra. Nenhum homem consegue executar a lei na sua íntegra. Por isso, Deus enviou o seu Filho amado Jesus para cumprir a lei. Enquanto os judeus esperavam por um Jesus vindo numa carruagem ou num cavalo, todo onipotente, todo musculoso, todo forte, com aquelas armaduras, aqueles trajes todos, eu vou destruir. Os judeus esperavam isso de Jesus. Mas Jesus não veio para destruir o Império Romano. Jesus veio para salvar as nossas vidas do pecado. Ele não veio para descumprir, não, ele veio cumprir a lei. Jesus, nós temos que lembrar também, Jesus era 100% homem, porque ele foi gerado de uma mulher. E também algumas passagens da Bíblia falam que o Filho do homem, mas ele era 100% Deus. Todo o poder de Deus estava sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então ele tem a essência humana, mas ele tem a essência divina. Então se chegarem e falarem para você, existe até um blog que eu não recomendo de forma alguma, que fala que Jesus não era Deus, mas ele era um profeta. Você pode pular fora disso imediatamente. Porque não existe nada na Bíblia que fala que Jesus era simplesmente profeta, que não era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Simples assim. Não tem, vou dar uma ajustadinha, não tem isso. Jesus é Deus e ponto final. Jesus é parte da essência da Trindade Santa. O termo Trindade não vê aqui na Bíblia, mas a Trindade ela está presente em toda a Bíblia.
Mas vamos lá. A justificação pela fé. Nós encontramos aqui esse texto que nós lemos. Nós falamos também que a graça não é algo que vem de nós, mas que vem de Deus. A fé também é a mesma coisa. A fé, ela vem de Deus. Ela não vem do homem. Ah, mas tem a fé terrena. Tem. Mas a fé em Jesus Cristo não. E como que nós exercitamos a fé? Crendo. E nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. Quando, por exemplo, o Filipe estava com o eunuco estava lendo o profeta Isaías, dentro do seu carro. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo até aquele eunuco. E ele pergunta: você compreende o que você está lendo? Não, mas como que eu vou compreender se ninguém me explicar? Então, tá, vamos lá. Você está lendo o quê? Ah, eu estou lendo o livro do profeta Isaías. Mas esse livro aqui, ele está falando a respeito dele mesmo ou ele está falando a respeito de outra pessoa? Aí Filipe começa a explicar para aquele eunuco tudo aquilo que estava escrito no livro do profeta Isaías. E falou a respeito de Jesus para aquele homem. Aí o eunuco viu que tinha um apanhado de água. Aí ele perguntou para Filipe: olha, tem aqui um pouco de água. O que impede de eu ser batizado? Aí a resposta de Filipe foi: é lícito, se crer de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro, desceram até aquele apanhado de água. Filipe batizou o eunuco. Por quê? Porque ele creu que Jesus é o Filho de Deus. O ato de crer é o exercício da fé em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus. Se Jesus falou que não existe nenhum outro meio de nós nos achegarmos até Deus, que não seja por Jesus, então Deus estabelece uma condição para que o homem possa se achegar até Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você já está condenado. É essa condição que Deus impôs para toda a humanidade. Para que nós pudéssemos ser justificados por Deus, nós precisamos crer em Jesus Cristo, que é exatamente isso que está escrito aqui. Se nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, aí nós começamos a ver o fruto que isso gera na vida da pessoa que é transformada por Deus. A paz, que é o que está falando aqui. No versículo 2, nós temos também graça. Ou seja, quando Paulo fala a respeito de graça e paz, ele está mostrando para nós que quando a pessoa, ela verdadeiramente tem uma experiência de salvação com Deus, ela pode usufruir desses benefícios. Se você crê em Jesus Cristo, você
tem acesso à graça de Deus, você tem a paz de Deus e você consegue viver em união com os irmãos. Um dos propósitos da igreja, da carta de Paulo aos Romanos, era justamente promover essa unidade. Então, não existe outro recurso que nos dá acesso a Deus que não seja Jesus Cristo. Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você foi justificado por Deus. Foi essa crença, o dia do Senhor, foi o que Abraão viu quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque. Parece loucura você levar o seu filho, o único filho, que foi isso que Deus falou, o seu único filho, toma ele e oferece em sacrifício. Parece loucura para quem é um pai levar um filho para ser sacrificado por Deus. Mais uma vez ele foi sem reclamar e obedeceu à voz de Deus. E de fato ele ia executar mesmo. Até que a voz bradou e falou: Abraão, Abraão, não levanta sua mão contra o seu filho, não faça isso mal para ele. Agora eu sei que você crê em Deus. E quando Abraão olha para trás, ele vê um carneiro preso com um chifre pela árvore ali. Então ofereceu aquele carneiro, sacrifício a Deus, no lugar de seu filho Isaque. E aqui fala que isso foi imputado como justiça. Abraão, por méritos próprios, consegue ser justo? Não, de forma alguma. Até mesmo aqui, no capítulo 4, ele fala a respeito disso aí. O versículo 1, versículo 2. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, já fica claro aqui, que não vai ser por meio dos nossos atos, das nossas obras, que nós vamos conseguir alcançar a justificação de Deus para a nossa vida. Está bem claro aqui, ó, versículo 2. Se de fato ele foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar. Mas não diante de Deus. Então as nossas obras não nos traz justificação. O que nos traz a justificação é crer em Jesus Cristo. Por isso que nós exercitamos a nossa fé em Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, padeceu todas as dores, para que hoje eu e você pudesse estar na presença de Deus, para que nós pudéssemos estar na condição de justificados por Deus. O sangue de Jesus nos justifica perante Deus. Se você crê nisso, então você é de fato justificado pela fé. E se você é justificado pela fé, você transmite para o seu irmão graça e paz. Então, se você vê alguma pessoa que vem te cumprimentar com graça e paz, saiba que não são palavras aleatórias. De fato não é, existe significado por trás disso. Que é o que nós falamos no começo aqui. A graça, ela é muito mais do que simplesmente um favor imerecido de Deus para a nossa vida. De fato, nós não merecemos a graça de Deus. A graça simplesmente vem, nos alcança e volta para Ele. Como tudo que vem de Deus, torna para Deus.
Vem de cima, passa por nós e torna para cima. A graça de Deus faz isso para conosco. A graça que é de graça, mas que não foi de graça, porque um alto preço foi pago por nós lá naquela cruz. Um sangue inocente foi derramado no seu lugar. Então essa graça é o preço de sangue. Nós não conseguimos mensurar. Tem até uma canção que a gente canta a respeito disso, né? Os nossos pecados lá na cruz, nós não conseguimos mensurar o valor deles, né? E de fato a gente não consegue mesmo. Mas o que nós podemos fazer para podermos alcançar esse benefício de ser justificado por Deus pela fé em Jesus Cristo? Oferecendo a nossa vida para Ele. Nós precisamos também entender o chamado que Deus tem para cada um de nós. Se você está aqui, se eu estou aqui hoje, é porque Deus nos chamou. Nós não escolhemos Deus, nós não temos capacidade para isso. Foi Deus que nos escolheu. O próprio Jesus disse isso na sua palavra. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então se você está aqui, Deus escolheu a sua vida. Para quê? Deus escolheu a sua vida para ser um vaso, um instrumento nas mãos dEle, para anunciar a palavra dEle, para todas as pessoas. Esse é o papel do cristão. E o verdadeiro cristão, como o pastor já falou aqui, tudo isso que eu falei aqui de forma resumida, já foi falado nas outras aulas aqui. O próprio pastor já falou sobre isso. A nossa vida precisa refletir o caráter de Cristo. Se nós temos a nossa vida transformada por Deus, se nós fomos justificados pela fé, nós transmitimos para as pessoas o caráter de Cristo em nossa vida. O termo cristão em grego, significa exatamente isso: ser imitador de Cristo, ser parecido com Cristo. Outro dia nós trouxemos uma mensagem falando a respeito disso. Então a sua vida, não tão somente aqui na igreja, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, qualquer lugar que você esteja, a sua vida precisa refletir o caráter de Cristo. Esse é um dos frutos da justificação da fé. Deus nos justificou porque Deus viu em nós a imagem de Cristo. Então, se você tem a sua vida transformada, você tem o caráter de Cristo refletindo para as outras pessoas, e Deus também vê o caráter de Cristo em sua vida. Então, Ele justifica você pela fé em Jesus Cristo. Então, a nossa vida, como também está escrito aqui, no primeiro livro aqui, aliás, no primeiro capítulo, versículo 17, aliás, o versículo 16 também fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Agora o 17. Porque o Evangelho é revelado, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé.
ou como está aqui nessa versão também, fala aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos gravar bem isso na nossa vida. E aqui precisamos também fazer uma menção que fica bem clara para cada um de nós, que a justificação pela fé, ela é diferente da santificação. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que seguiria a justificação? A justificação é um ato instantâneo, onde Deus nos declara justos. Então, quando você recebe o chamado de Deus para a sua vida, e você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é justificado por Deus. Você acaba recebendo um ato instantâneo. Se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. É assim que está escrito na Bíblia. Então, se você crê, então você já foi separado por Deus. Agora, o que é a santificação? A santificação é o processo disso tudo aqui. E ele é contínuo. Então, hoje nós precisamos nos santificar. Amanhã nós precisamos nos santificar. Mas o que seria santificar então? A palavra de Deus fala: sede santos porque eu sou santo. O pecado que nos afasta de Deus é uma afronta à santidade de Deus. O pecado nos afasta de Deus por completo. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, quando você é justificado por Deus, Deus não vê o seu pecado. Deus vê o caráter de Cristo na sua vida. Então, a santificação nada mais é do que você buscar comunhão com Deus, você estar perto de Deus, é você exercitar a sua vida devocional com Deus. Você precisa orar a Deus. A oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqui cai por terra também uma heresia muito grave que é pregada em vários lugares, inclusive. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você ouvir falar em algum lugar, qualquer que seja, que a Bíblia contém a palavra de Deus, fuja desse lugar. Por quê? Porque eles querem dizer que a Bíblia pode conter erros. Mas a Bíblia é inerrante. Mas ela foi escrita por homens. Mas ela é inspirada por Deus. E a Bíblia mesmo fala, toda escritura é divinamente inspirada. Então, se a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela não pode ter erros, porque Deus não erra. Então, ela simplesmente não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Jesus fala, vós cuidais ter vida eterna, lendo as Escrituras. Mas são as Escrituras que testificam de mim. Então, desde o começo até o fim da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o assunto é Jesus. Se Jesus é o Filho de Deus, se você crê nisso, você recebe a justiça de Deus,
Então você tem a certeza absoluta de que a Bíblia não erra. A Bíblia é a autoridade da igreja. Não é aquilo que o pregador está falando, não é aquilo que o pastor está falando, não é nada. A autoridade da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus direciona a nossa vida. Então nós recebemos a justificação pela fé. Nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos a paz de Deus, e nós transmitimos para toda a igreja. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Outro benefício também da justificação pela fé: você experimenta a paz de Deus, você vive a paz de Deus. Então quer dizer que tudo na minha vida vai ser mil maravilhas. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou sobre isso. A diferença é que quando você passar por uma aflição, você vai ter a certeza que você, sendo justificado por Deus, você crê que Jesus está ao seu lado. E Ele não vai te abandonar. Ele vai falar com você. Ele vai te direcionar por onde você deve ir. Esse é o outro benefício de ser justificado pela fé. E uma vez que você é justificado pela fé, você não precisa ser justificado pela fé mais uma vez. É como nós falamos aqui, a justificação ela é um ato instantâneo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu para sermos instrumento nas mãos dele. O próprio apóstolo Paulo pode falar a respeito disso aí, capítulo 9 do livro de Atos, a forma como ele teve experiência com Jesus, demonstra isso claramente. Uma luz que brilhou no meio do caminho onde ele estava andando, que fez cair por terra, que cegou seus olhos. E Jesus questiona: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir desse momento, a vida de Paulo foi completamente mudada, foi completamente transformada. Ele poderia continuar na condição dele de fariseu? Poderia. Poderia continuar perseguindo os cristãos? Poderia. Ele era um doutor da lei, mas ele também era um grande perseguidor, implacável. Mas também a Bíblia fala: não, importa ele sofrer pelo meu nome. Então Paulo foi separado por Deus para justamente ser esse propagador do Evangelho. E como ele teve essa experiência de ter a sua vida transformada, porque creu em Jesus, ele fala tudo isso aqui e deixa bem explicado no livro de Romanos, mostrando que o homem é um ser completamente depravado, que o pecado nos afastou de Deus, que Deus precisa executar a sua justiça, porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Mas Deus proveu recurso para trazer o homem de volta para a presença dele, Jesus Cristo. E dá a condição para o homem: se você crer em Jesus Cristo, você é justificado por Deus. Você experimenta a graça de Deus, você experimenta a paz com Deus. Essa é a essência da carta de Paulo aos Romanos. Mas então,
Eu já sou justificado, então eu posso viver minha vida da mesma forma que eu vivia antes. Eu posso continuar pecando, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu posso viver de uma forma desenfreada a minha vida? Não, de forma alguma. O capítulo 6 fala sobre isso aqui. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Antes de passar ao versículo 2, fica a pergunta para os irmãos. Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Sim ou não? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como que nós vamos continuar vivendo nele? Então, se você foi justificado por Deus, não significa que você vai continuar vivendo a vida do jeito como você vivia antes, continuando praticando as mesmas coisas que você praticava antes, e está tudo certo. Não, de forma alguma. Nós falamos aqui que quando você tem a sua vida transformada por Deus, você reflete o caráter de Cristo na sua vida. E como Deus é um Deus santo, que não se compactua com o pecado, não tem como você continuar fazendo sempre as mesmas coisas e poder falar que você está salvo. Não. A sua vida foi transformada. A sua mente, o seu coração foi transformado por Deus. Você não é um homem que vive para o pecado. Não, você morreu para o pecado e você passa a viver para Deus. Amém, meus irmãos? Então, a justificação pela fé, ela engloba a graça e a paz, a graça que vem de Deus, que nos alcança, que nos leva de volta para Ele, a paz de Deus, que nós não encontramos em nenhum outro lugar neste mundo, que excede todo entendimento, e que gera benefícios para nós, como nós vivemos uma vida em santidade, um processo contínuo, que cada um de nós precisa buscar de Deus. Nós precisamos buscar essa santificação para com Deus. É uma luta constante que nós temos contra os nossos desejos. Porque o nosso desejo é inclinado para a carne. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você age, é inclinado para a carne. Então nós temos que buscar de Deus vencer esses nossos desejos para podermos refletir a imagem de Cristo na nossa vida. Então é uma luta constante, é um processo. E nós vamos nos santificar hoje, nós vamos nos santificar amanhã, nós vamos nos santificar depois, até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E se nós estamos justificados perante Deus, nós vamos ouvir o chamado de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então, se você tem a sua vida transformada por Deus, se você foi justificado pela fé, você vai ouvir esse chamado e você será assunto com Ele para todo sempre. Amém, meus irmãos? Bom, nosso tempo está se encerrando. Na verdade, tinha mais coisas para falar. Mas amém até aqui, irmãos? Então, nós vamos encerrar essa aula, esse estudo bíblico, e vamos meditar nessa mensagem. O que Paulo queria transmitir para a igreja de Roma, e que, por consequência, também reflete para a nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Nós temos a certeza de estarmos junto com Deus
Porque nós somos justificados pela fé. E nós somos alcançados por essa fé que vem de Deus. Deus nos dá a sua graça, derrama a sua paz sobre a nossa vida, transmitimos para as pessoas. Vamos meditar nessa mensagem que foi trazida aqui. E domingo que vem, o pastor dá sequência a respeito do livro de Romanos e outras coisas. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé. Pai querido, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, por nós podermos passar esse momento precioso na Tua presença, aprendendo mais de Ti, através da Tua palavra, ouvindo os Teus ensinamentos, ó Pai, e que esse ensinamento possa ficar gravado no nosso coração, para que possamos colocar em prática na nossa vida, e que nós possamos refletir a cada dia o caráter de Cristo na nossa vida, para que todas as outras pessoas possam ver, Senhor, a luz de Deus brilhando sobre nós, e que nós possamos refletir essa imagem de Cristo para as outras pessoas, e que elas se sintam atraídas por Ti, ó Pai, e que nós possamos exercitar assim o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos a Ti, Senhor, aceita esse período como uma oferta suave, nos prepara, Senhor, para a celebração de logo mais, e que nosso coração possa estar jubiloso de alegria para cantarmos músicas de louvor e adoração ao Teu nome, para podermos nos alimentar da Tua palavra. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado assim o nosso estudo bíblico. Logo mais vamos começar a nossa celebração.